Cidade FM. Manhã Cidade. Entrevista. No Cidade Entrevista de hoje vamos falar sobre esta quarta-feira de cinzas no contexto religioso, no contexto católico, o que significa. Vamos falar um pouco sobre a celebração também da Missa de Cinzas. Para falar sobre este assunto, está aqui conosco o pároco da Catedral aqui de Caruaru, Padre Fábio Silva. Padre, muito obrigado pela presença, bom dia para o senhor. Os fiéis estão saindo agora do carnaval, né? Hoje é o último dia, né, de folia para alguns, pelo menos até metade do dia, mas para outros a folia terminou ontem, já se inicia hoje o período de uma introspecção maior, de um cuidado espiritual maior, uma preparação, que é esse período de Quaresma até a Páscoa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre este período para o católico, o que significa este período que se abre a partir do dia de hoje, padre. Bom dia, Vitor, bom dia a todos os radiovintes da Rádio Cidade. Hoje é a porta de entrada para a Quaresma, né? A quarta-feira de cinzas, na qual nós somos chamados a iniciar este grande tempo de penitência e de reflexão. É claro que todo o tempo da vida da igreja é tempo oportuno de conversão, mas neste período nós devemos intensificar cada vez mais este caminho de conversão, principalmente para celebrarmos a Páscoa do Senhor, não é? A Quaresma tem como grande objetivo celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é um tempo muito mais oportuno porque a igreja favorece também, né, com a meditação de textos, com o convite a intensificarmos mais ainda a oração, né, o jejum, outras penitências, a prática da caridade, que deve ser uma constante na nossa vida, mas que neste tempo deve ter uma conotação bem mais profunda. A imposição de cinzas hoje, e nós recordamos que o padre vai dizer uma dessas duas frases quando colocar a cinza na nossa cabeça: ou convertei-vos e crede no Evangelho, ou então lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Nós vivemos numa transitoriedade, não é? Mas nós temos fé na vida eterna. Nós não cremos, não é, na morte eterna. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos em Jesus que nos salvou. E por isso nós nos preparamos para esta realidade. Esta vida é transitória e nós queremos viver esta vida já com os olhos para o céu. Ou seja, viver como sinal do reino de Deus presente aqui na terra e viver contando com a sua graça e o auxílio do seu Divino Espírito. E aqui, esse período quaresmal, nós nos recordamos de alguns fatos bíblicos, por exemplo, que inclusive traz esse número 40, né? São 40 dias, a Quaresma vem deste período de 40 dias. Então, olhe, para o dilúvio foram 40 dias e 40 noites de chuva, não é? 40 anos o povo de Deus caminhou pelo deserto. Então, é interessante que a estimativa de vida é bem menor do que aquela que nós temos hoje. Então, praticamente, a maioria daquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Entra os filhos, outros. Então, morre as práticas antigas, morre a idolatria e entra, não é, na terra prometida um povo que foi preparado pelo Senhor, purificado pelo Senhor. Então, o período do deserto é um período de purificação. Lembremos também que Jonas pregou 3 dias inteiros atravessando a cidade de Nínive, dizendo que se não se convertesse em 40 dias, Deus destruiria aquela cidade. E o rei ordena um decreto, mandando se cobrir de cinzas e fazer penitência, não é, de homens até animais. Todos fizeram penitência. E o cume, podemos dizer, o ponto mais alto que nos inspira na Quaresma é nosso Senhor Jesus Cristo, que logo depois do seu batismo no Rio Jordão, a palavra de Deus diz, o Espírito o conduziu ao deserto. E ali, durante 40 dias, ele jejuou, ele fez penitência, não é? Ele está no lugar
que é, por excelência, o antagonismo da realidade no qual o primeiro homem foi criado. Num jardim onde havia vida em abundância, e sendo expulso desse jardim, perdendo esta realidade por conta do pecado, vai ao deserto, que é o lugar da morte, é o lugar do sofrimento, onde se precisa suar para conseguir o pão e assim por diante. Então, Jesus, que é o novo Adão, ele vem, né, nos dá novamente a semelhança de Deus. Então ele começa ali no lugar, podemos dizer, mais frágil. E lá ele vai passar por tentações, por situações que todo homem, toda mulher, de todos os lugares e tempo, também passa, não é? E vencido esses 40 dias de penitência, não é? O Senhor inicia o seu ministério público anunciando a boa nova do reino de Deus, pregando, curando e assim por diante. Então, o tempo quaresmal é uma quarentena. A gente precisa colocar nossa alma em quarentena, observar melhor, não é, a nossa vida e procurarmos nos libertar de determinadas atitudes e também criarmos, podemos dizer, anticorpos para as tentações que possam surgir, não é, e venha de alguma forma nos atingir. Uma curiosidade, Vitor, que eu acho sempre muito interessante, principalmente quando eu falo desse texto dos 40 dias, é que o diabo não apareceu para tentar Jesus no primeiro dia, nem no segundo. Mas o Evangelho diz, quando Jesus teve fome, então ele se aproximou. Então, na necessidade e aparentemente fazendo uma proposta que pode, para alguns dizer, é justa, não é? Mas não é. Ele também age na vida de todo ser humano nos momentos de fragilidade, no momento de necessidade, muitas vezes dando até uma solução que pode aparentar fácil, a única solução, e aí se nós não tivermos discernimento, nós podemos cair nessa situação. Então, Jesus conseguiu resistir para que, vencendo o diabo na tentação e vencendo definitivamente na cruz, também nós, o imitando e o seguindo, obedecendo a sua palavra, sendo guiado pelo seu divino Espírito, também possamos vencer as tentações, o maligno que muitas vezes quer se atravessar na nossa vida. Então, padre, se a gente compreende bem, o nosso deserto é o nosso tempo, é a nossa vida. As tentações, elas estão presentes. Como reconhecê-las? Como resistir a elas? Qual a indicação para fortalecer o espírito, para passar não só pela quaresma, mas por todo o tempo, sendo um fiel do que Jesus ensinou? Olha, é necessário ter vida de oração. Sem vida de oração é impossível ter discernimento, não é? Porque quando a gente tem vida de oração, a gente tem intimidade e proximidade com Jesus, compreende aquilo que vem de Deus e compreende aquilo que não vem de Deus. Então a oração é a base, ali é a pedra fundamental para tudo isso, né? Então, por exemplo, se eu faço jejum e não rezo, eu só estou passando fome, eu tendo um déficit calórico, né? Hoje em dia é tão famoso, jejum intermitente, mas não é uma penitência. Se eu faço uma ajuda, né? Exerço ali, né? O que nós podemos chamar de caridade, mas eu sou uma pessoa que não tem vida de oração, eu estou fazendo um ato de assistência social. E para fazer assistência social não precisa nem ter fé. É ter humanidade, é olhar para aquela pessoa que está passando uma necessidade. Mas quando eu faço a partir da fé, tudo é iluminado e tudo ganha um outro contexto. Então a vida de oração, ela é imprescindível. No Evangelho aconteceu uma passagem, um fato, melhor dizendo, em que os discípulos tentaram libertar um homem que estava possuído por um espírito mau e não conseguiram. Chegaram até Jesus e disseram: mestre, nós expulsamos em teu nome, não conseguimos. Jesus disse: certos espíritos maus só se vence com jejum e oração. Então, sem oração, sem intimidade com Deus, dificilmente em qualquer momento da nossa vida nós iremos ter discernimento, capacidade de resistir às tentações. E as tentações, Vitor, elas normalmente não se apresentam para nós de uma forma negativa.
ela se apresenta de uma forma que pode estimular o prazer, estimular uma aparente conquista, uma saída fácil. É algo que seduz. Toda tentação, ela é sedutora. Se ela não for sedutora, ela não é tentação. Olha, a gente precisa voltar ao Gênesis, quando a serpente foi lá enganar Eva, não é? Está escrito, por que Eva comeu? Porque aquilo que a serpente anunciou, está escrito que era desejoso aos olhos e agradável ao coração. Então, toda tentação, ela tem uma carga, não é, muito forte, não é, de desejo, de atratividade. E quando a gente tem vida de oração, o que acontece? Nós começamos a ter discernimento, sobriedade, que é muito importante, e constância. Constância é uma palavra que a gente precisa muito na nossa sociedade no tempo de hoje. Há muitos anos nós já ouvimos falar da descartabilidade, da fluidade das coisas, não é? Que é muito forte. Não se tem constância. As pessoas não têm constância, às vezes, nas boas decisões, não têm constância, às vezes, no cuidado da saúde, não tem constância no matrimônio, não tem constância nas amizades. No trabalho, muitos são desligados porque não tem constância, não tem. Então, constância é uma palavra que a gente precisa trabalhar muito. E ter constância na fé, na vida de oração, na intimidade com Deus, vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor, não é, da realidade como um todo. Padre Fábio, o senhor falou que hoje, na celebração de cinzas, o padre vai tocar em 2 pontos, né? Um desses 2 pontos vai ser falado. Um reflete a conversão e o outro a lembrança de que és pó e ao pó retornarás. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. O que é a verdadeira conversão e por que é tão importante ter sempre claro que somos pó e ao pó retornaremos? Olhe, para a gente ter uma imagem sobre essa dimensão da conversão, eu vou falar do trânsito de São Francisco. São Francisco, já no leito de morte, olha para os seus irmãos de ordem que ali estão. Depois de tanto tempo de evangelização, depois de tanta coisa já feita, ele diz aos irmãos: comecemos, porque até agora muito pouco ou nada fizemos. O que nós devemos ter consciência, Vitor, é que a conversão não é um momento estanque na nossa vida. Existe o início da nossa conversão. Mas nós devemos crescer cada vez mais no amor a Deus, em abandonar a vida velha e convertermos aspectos da nossa vida que ainda precisam ser iluminados pela luz do Espírito Santo. Então a vida, ela deve ser uma constante conversão. Olhar para o Evangelho, a boa nova de Jesus e realmente, de novo, não é? Trabalhar a própria existência, porque nem sempre nós somos tão dóceis. Então, a conversão, ela tem um início, ela só termina quando terminar os nossos dias aqui na Terra. Então, todos os dias nós devemos continuar este caminho de conversão, que, para nós católicos, é um caminho de santificação. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: sede santos, pois o vosso Pai Celestial é santo. E estar no céu é ser santo, porque o pecado não entra no céu. Então, quem está diante de Deus, se seus tataravós morreram e estão junto de Deus, eles são santos porque participam da santidade de Deus, da glória, da onipotência de Deus. Então, converter é este chamado que deve estar presente na nossa vida, não é? E que a igreja vai nos recordar cada vez mais com intensidade nesses 40 dias, batendo nesta: convertei-vos, mudai de vida, reconciliai-vos com Deus.
né? Um sacolejo na nossa alma. É de fato, como eu dizia, colocar a alma na quarentena, né? Ali na quarentena se cuida da saúde, não é? Daquela pessoa. Se precisa do antibiótico, se taxa A ou B está alterada, então devemos colocar nossa alma em quarentena para percebermos aquilo que precisa ser mudado, transformado, né? Retirado, para que possamos ter uma saúde espiritual positiva. O fato que eu gosto muito dessa expressão também, lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar, nos remete à finitude humana, não é? À escatologia, podemos dizer assim, ao final de tudo, não é? E quando a gente olha para o final e a gente pensa no nosso fim, nós também reexaminamos a nossa vida, porque muitas vezes perdemos tempo, perdemos energia com coisas que são tão transitórias, não é? Que com realidades que não valem a pena e com outras que nós poderíamos, não é, ter dedicado mais um pouco do nosso tempo, não dedicamos. Tem um dos santos da igreja que diz uma coisa muito bonita: diante de Deus, quando chegar a nossa hora de sermos julgados, nós teremos vergonha pelo tempo que perdemos em não amá-lo como ele deveria ter sido amado na nossa vida. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós passamos a valorizar mais aquilo que é dom de Deus na nossa vida. Exemplo, sua família é dom de Deus na sua vida. E nem sempre nós valorizamos a família como deveríamos. Estar com a pessoa, não tem nada para fazer, mas estar com a pessoa, perder tempo, gastar tempo numa perspectiva positiva, não é? Quando a gente diz perder tempo parece uma coisa negativa, não, mas gastar tempo com aquela pessoa é importante, não é? Escutar, ouvir, a família é dom de Deus, a família é querida pelo Senhor, não é? E tantos outros aspectos da nossa vida, a oração, não é? A fraternidade, não é? O perdão que precisa existir, são realidades que nós devemos olhar quando nós pensamos também na finitude humana. Você nunca vai ver ninguém num leito de UTI prestes a morrer dizendo: doutor, eu quero viver para que eu possa administrar mais um tempo os meus bens, ou que eu possa me vingar de fulano. Não, ao contrário. Veja se consegue fazer que eu viva mais um pouco, porque eu quero pedir perdão a meu irmão, eu quero me reconciliar com a minha mãe, eu quero fazer isso, eu quero pedir perdão a Deus, eu quero ter um tempo maior de conversão. Então, quando a gente tem esse intuito da finitude humana, essas coisas que são supérfluas e que nós gastamos muito tempo com elas, não é? Elas são todas relativizadas, porque de fato não é o mais importante na nossa vida. Eu ouvia muitos antigos dizer um adágio, né, um ditado popular, que eu acho muito interessante. Quando alguém perdia algo que talvez fosse importante, então os antigos diziam assim: vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Olha, isso é um adorno. Isso tinha valor material, possuía, mas isso não é o mais importante. O essencial não está nisso daí. Então esse adágio quer dizer isso, né? Isso não é o essencial. Existem outras coisas que são essenciais e que nós devemos nos voltar para elas. Bom, padre, nós temos hoje a missa de cinzas, as paróquias todas têm a sua missa de cinzas. A programação da catedral, como fica? Hoje nós teremos missa, não é? Está acontecendo, terminando uma agora, que começou às 7 horas, mas teremos uma próxima missa ao meio-dia na catedral. Também teremos missa, não é, às 5 horas da tarde na catedral e às 19 horas. Então na catedral são 4 missas neste dia de hoje: 7, meio-dia, 5 e 19, e no Monte Bom Jesus, 8 horas da manhã, não é? Missa com o Cônego Francisco. Então, o povo de Deus tem a oportunidade de vários horários se organizar, não é? E fazer este ato que é importante, não é? De participar da Santa Missa no dia de hoje, receber a imposição das cinzas. Não é um dia facultativo para os católicos, e os católicos devem participar das Santas Missas no dia de hoje. É um dia de abstinência de carne, certo? Não é? É um dia também que a comunidade é convidada a fazer o jejum
já neste dia. Então, na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, são dias que a igreja nos pedem a abstinência e o jejum. Padre Fábio Silva é pároco da Catedral aqui de Caruaru, conversou conosco sobre este período que se abre agora de Quaresma, especificamente aqui a celebração da Missa de Cinzas. Padre, muito obrigado pela presença, pela visita aqui aos nossos estúdios e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vitor, obrigado à Rádio Cidade e uma boa e santa Quaresma a todos vocês. Manhã Cidade. Conosco, Manhã Cidade ainda tem muito para você. Cidade FM. Faltam 4 para as 8.